Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo 2025, 3 vagas para o torneio de candidatos. Quem venceu o torneio de candidatos vai enfrentar o campeão do mundo, Magnus, quer dizer, Gukesh. Mas é um grande jogador, vai ser um mundial com certeza emocionante. Olha esse Rafa dando alfinetadas aí. Não, dá saudade do Carlsen, vai, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros aqui, eu adoro o Gukesh, o moleque, pode ser que ele se torne um grande jogador igual o Carlsen. Hoje em dia tá longe ainda, mas ele é muito novo, né? 18 anos, 19 anos, é muito novo. É um jogador espetacular, mas dá saudade do Carlsen, né? Dá sim. Galera, vamos dar uma olhada. Levam o Aronian contra Arjun ou Erigaizer. Só um dos dois vai passar para a próxima etapa da Copa do Mundo. E o Aronian, o leão armênio que joga pelos Estados Unidos, abre com o peão E4. E aqui Arjun ou Erigaizer responde com E5. Temos os cavalos são desenvolvidos, bispo C4, abertura italiana, bispo C5, variante Giocopiano, e aqui C3, possibilitando um avanço no centro no futuro. Cavalo em F6 não dá tempo de jogar esse lance. Até existe essa variante, né? Você sacrifica um monte de peão aqui. Você cobre de cavalo, deixa tomar aqui ainda roca. É legal jogar isso aqui. Aí tem umas mentirinhas aqui, depois de bispo toma, você joga... Não é bonito isso aqui? Eu acho bonito pra caramba essa variante aqui. Eu já joguei algumas vezes, ganhei metade, perdi a outra metade. Mas é muito divertido. É possível jogar dessa maneira com igualdade. O bispo volta, se crava o cavalo. É muito legal isso aqui. É estiloso, é no mínimo estiloso. E é bom também. Fica equilibrado aqui, né? Bem jogadinho. As pretas têm um peão a mais ainda. Brancas têm peças um pouco mais ativas, né? Então... E aqui as brancas podem entregar aqui também e jogar dessa maneira. É bem interessante. Vamos voltar para a realidade aqui, para o que aconteceu na partida, porque não viemos para essa variante, e sim D3 mais sólido, né? Desenvolvendo peça, protegendo o peão central, com calma. Aqui seguimos com o lance A5, e agora o bispo pode ficar guardado lá na gaveta. Roque coloca o rei em segurança, D6 o outro bispo quer jogar. Torre E1 e o Erigaize faz o roque. Colocou o rei em segurança, por enquanto a abertura aqui bem equilibrada, esses caras jogaram tudo isso ao toque. Notem o relógio deles. 1h32 para o Aronian, 1h32 para o Erigaize. Os caras jogaram simplesmente, eles estão reposicionando as peças, até chegar no momento onde acaba a teoria deles e eles falam, vamos jogar xadrez? Vamos. E é mais ou menos isso, é sério. Eu conversei isso outro dia com um amigo meu, eu falei, cara, os grandes mestres quando eles fazem a abertura... Basicamente, eles estão entrando num acordo não verbal sobre que posição eles querem jogar, que história eles querem contar. É mais ou menos isso, né? Agora, cavalo de bem em D2 foi jogado aqui pelo Aronian. Bispo em E6 combate as casas claras. Bispo B5 vai manter o bispo no jogo se precisar. E aqui o bispo volta para a casa de A7. Cavalo, como sempre nessas linhas, manobra para a casa de F1. Cavalo em E7 também leva o cachorro para o outro lado. E aqui diretamente D4 atacando o centro. O cavalo traz mais uma proteção para o peão central. E o cavalo também vem para cá, né? Por enquanto, posição bem equilibrada, bem desenvolvida. O Aronian já gastou um pouquinho mais de tempo no relógio. Acho que ele estava escolhendo alguma variante. E o Erigaize jogou tudo ao toque. C6 foi jogado, bispo atacado. Volta lá para casa do chapéu, bispo F1, o melhor lance da posição. É curioso, né? Porque a gente ficaria pensando também no lance bispo A4, mas o problema do bispo A4 é que quando vem bispo G4, o bispo tá longe para tirar essa cravada e isso vai incomodar. Pelo menos em F1, se precisar, ele pode voltar aqui para o jogo, né? Então, bora lá. Por isso o bispo F1 foi jogado e aqui temos o bispo G4 e por enquanto não precisa jogar isso imediatamente, mas pode se precisar. Bispo E3 segue o desarrollo de las pedras, traz mais uma proteção para o peão central. Peão toma, peão toma. E aqui D5, atacando fortemente o centro. E5 é quase automático. E agora o cavalo atacado volta para casa de E8. E bispo em E2. Quando precisasse ele estaria ali, né? Podia até ter jogado um H3 também aqui primeiro. Acho que seria uma outra possibilidade. Mas bispo E2 foi a decisão do Aronian e o Erigaize joga com F6. É claro, ele quer atacar o centro das brancas. Se ele conseguir trocar esse peão, limpar esse caminho, as pretas vão ter simplesmente 4 peões contra 2, galera. Né? Então isso daqui vai ser muito forte. E claro, as brancas também vão ter 4 contra 2 na ala do rei, mas na ala do rei ainda não dá para criar um peão passado.
Bom, peão toma foi jogado, evitando essa situação do 4 contra 2. Cavalo por F6 foi jogado e dama B3. Coloca a pressão aqui, ó, nessa diagonal. E também ataca o peão aqui de B7. Bispo toma, dama D7 faz a proteção, conecta as torres, bem jogado. E torre de A em D1 tira, né, a sobrecarga desse bispo aqui, que ele vira um peão até agora. Um peão grande aqui protegendo o seu amiguinho. Agora a torre veio dar suporte, o bispo ganha mobilidade. Por isso o H6 foi jogado pelo Erigais dizendo, por aqui não. Esse bispo continua sem mobilidade. Agora bispo E2 mais uma vez foi jogado na partida, dando possibilidade de mais movimentação aqui para o bispo, até mesmo ataques aqui nas casas claras. Torre de A em E8 foi jogado e aqui bispo D3, diretamente seguindo aquele plano. Cavalo em H4, o que será que o Erigaiser está querendo com esse lance? Vamos ver como segue o jogo. F3 é o melhor lance da posição aqui. O que está acontecendo, galera? Qual é a grande ameaça aqui? Por que foi jogado esse lance F3? Não daria para jogar A4, por exemplo. Vou fazer um lance que passa a vez, né? A grande ameaça na posição é cavalo G4 aqui, atacando todo mundo, né? Olha essa combinação aqui de cavalo e torres, e já fica muito difícil aqui de se defender. Por isso F3 evita a entrada do cavalo. E agora cavalo em H7, cara. O Erigais tá jogando o fino do fino. Cavalo H4 com cavalo H7, né? Esse aqui o professor da escola já tá puxando os cabelos, já falando assim, olha, esse menino não vai dar, né? Eu já avisei pra ele mais de 1000 vezes que cavalo no canto só traz desencanto. Eu até tive que inventar essa frasezinha pra ver se ele decora, né? E ele não decora, esse menino. Ele joga toda vez o cavalo nos cantos. E o menino dá um berro na sala. Show me the book! Me fala por que eu não posso jogar esses lances se o Erigaiser jogou isso contra o Leão Armênio na Copa do Mundo em 2025. E o professor, nessa hora, toma um susto, vai chamado lá para conversar com a diretora. Agora é o seguinte, meus amigos, a partida segue aqui com o lance Bispo B1. O Aroniano tá de brincadeira. Ele vai pilhar a dama e bispo e vai dar mate. Cavalo G5 foi jogado e dama C2, ameaçando o bispo por cavalo, seguido de um ataque feroz. G6, olha no limite quem é que tá protegendo esse peão aqui, este cachorro do canto. Meus amigos, eu não sei se ele costuma trazer desencanto, mas nessa posição ele tá sendo o cara. E aqui temos o lance Rei H1, o melhor lance da posição, por isso o xadrez é um jogo difícil. Quando o melhor lance é Rei H1, a gente vê que a arte da defesa também é importante no jogo. Dama em F7 foi jogado pelo Arjun, ele protege aqui o peão, mas mais do que isso, coloca uma pressãozinha aqui, de repente começa a existir algum tema de sacrifício, por exemplo, A4, A4 é ótimo para poder ir para essas linhas maravilhosas. Aqui você vai usar esse cavalo e não esse. Por que esse? Porque esse aqui tá tomando conta dessa casa. Para que quando você sacrificar aqui, ó, não dá para jogar dama G2 o cavalo aqui, então a casa de G2 é importante, você tem que escolher esse cavalo aqui. E aqui depois de peão toma, dama toma, tá levando um ataque violento, né? Se jogar dama G2, dama por G2 é mate. Se sair com o rei, diretamente já recupera a peça. Então, não dá pra jogar o lance A4. Acreditamos que ninguém jogaria o lance A4 aqui numa partida. Não nesse, ninguém deles eu tô falando, não de nós. De nós todo mundo ia jogar A4 aqui. Não, A4 mesmo assim, acho que não. Acho que não. Bom, dama F2 foi jogado agora pelo Aronian, faz sentido. Ele trouxe a dama mais próxima aqui do rei, protegeu o seu exército. E aqui o Erigaiser, meus amigos, ele pega esse bispo que tá encarando um peão, ele fala, sabia que existe um mundo mais bonito na casa de B8? Ele fala, opa, bispo B8 foi jogado e de repente esse bispo tá se sentindo importante com um passinho só, hein? Você vê como às vezes na vida falta um passo, você tá a um passo, meu amigo, de novos horizontes. Cavalo em F1 foi jogado aqui pelo Levon Aronian. E agora cavalo em F5 jogado pelo Erigaiser. Pressão para cima do bispo. As peças vão chegando. Bispo D2 dá uma recuada. E aqui bispo C7. Super lance do Erigaiser. Protegendo o seu peão. Dando mais mobilidade para as peças. Mostrando a tranquilidade e passando a vez. Né? Falar assim, Aronian, agora eu quero ver se achar um lance que não é ruim. Porque aqui tá difícil para as brancas. O Aronian segue com o lance cavalo em E3. Temos trocas, o que é bom pro Aronian. Quanto mais trocar aqui, melhor, porque ele começou de repente a tomar uma pressão. E o Erigaiser nessa posição vai pro melhor lance da posição. Rei G7, né? Olha só que legal. Dando mais uma proteção pro peão aqui de H6, dando liberdade pro cachorro. Dama em F1 foi jogado. Torre E6 jogado pelo Erigaiser. Dá mais mobilidade pra torre.
Uau! Temos agora o lance bispo em G1, o Aronian se recua inteiro, ele tem de repente todas as peças na fileira do fundo, né? E aí, Aronian, por que você fez isso? É porque o Erigais botou os 2 cavalos no canto e eu achei que ficou bom, então agora eu quero colocar todas as minhas peças no canto. Calma, Aronian, também não é por aí! A partida segue com torre de F em E8, colocando pressão na coluna E, e aqui temos trocas. Torre toma, e aqui sim, o lance A3 foi jogado. Será que é um bom lance aqui do Aronian? Ele tá com 12 minutos, por que ele jogou A3 aqui? Não sei. O Aronian vai pro lance A3, que é um lance que passa a vez, né? Até rima. Quando você joga H3 ou A3, você tá passando a vez, na maioria das vezes. Não vem me enganar. Não vem me enganar. Eu sei que às vezes você tá evitando lá a entrada da peça, tá preparando um B4, às vezes você evitou o cavalo G4, bispo G4. Eu sei que muitas vezes tem isso, mas também acontece. Fala a verdade. Você fala assim, eu não sei o que jogar, vou jogar um A3 e vou passar a vez, né? É mais ou menos isso que o Aronian fez aqui, eu tô achando. O Erigais segue com o ataque, H5 foi jogado. Dama em F2. É um lance que não ameaça nada e também não desameaça. Eu não sei o que esse lance faz. O Aronian realmente parece estar rendido. Dama em F4 foi jogado agora pelo Arjun, colocando forte pressão no peão de H, por enquanto o bispo está defendendo. E aqui, nesse momento, meus amigos, o Erigais veio para uma ideia bacana com esse lance, porque ele provocou aqui, ele desprotegeu a torre. Olha que lance sacana. Que lance esperto do Erigais. Esse lance foi genial, Dama F4. Preciso tirar o chapéu para esse lance aqui. Porque esse lance faz uma provocação. Ele inconscientemente ele fala, opa, deixou uma peça solta. O que grande mestre faz quando vê peça solta? Tudo bem, o cavalo aqui tá protegendo, mas assim, vai recuar, né? Vai trocar. Tem uma peça aqui que vou trocar ela, vai recuar, vai amenizar esse ataque todo. Então a dama desprotegeu aqui a torre, chama a atenção isso. E aí o Aronian cai direitinho, ele vai para esse lance torre 1, meus amigos. Aqui acabou o jogo. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que arremata, esse lance é um erro gravíssimo. Se você ainda não percebeu por que esse é um erro gravíssimo, não tem problema. É difícil essa posição. Aqui teria que jogar outra coisa. Bispo C2, teria que passar a vez. Teria que jogar torre F1, talvez. Teria que jogar alguma coisa aqui que não comprometesse a posição. Mas torre E1... A essa altura do campeonato, alguns de vocês já viram, mas olha, se você viu, de verdade, parabéns. Parabéns, porque eu acho que pouca gente aqui vai encontrar o lance de arremate. E eu espero que você tenha encontrado. E se você não encontrou, não fique triste, é muito difícil mesmo. Mas se você encontrou, caramba, que glória. Cavalo H3, meus amigos. E nessa posição, levam Aronian. Abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Cara, esse lance não é apenas um lance de efeito. Esse lance ataca a dama e ataca o bispo. Se a dama sair para qualquer outra casa que não seja uma casa que protege o bispo, porque ela não pode vir para cá, por exemplo, e se ela vir para a casa de F1, por exemplo, para tentar salvar o bispo e repor aqui o mate, simplesmente as pretas têm um ataque aqui. Eu vou mostrar aqui essas variantes. Primeira coisa, alguns estão se perguntando por que não torre por torre. Torre por torre não funciona por conta de cavalo por dama. Por que não peão por cavalo? Peão por cavalo não funciona por conta de torre por torre. Uou, ameaçando sequência aqui de mate. Na verdade, tá ameaçando aqui o bispo, né? Aqui o mate ainda não dá pra dar porque a dama tá protegendo. Tá ameaçando, teria que tirar o bispo e o jogo vai embora. Só que aqui com material a mais, né? Agora, se tomasse aqui a torre, tá vindo dama por F3 aqui com checkmate. Olha que situação específica de mate, né? Ninguém consegue interpor aqui, o rei tá numa casa... Caramba, não funciona. Agora, que mais aqui que a gente poderia falar? Dama F1, por exemplo, poderia ser uma boa continuação. Dama F1, como é que você segue aqui? Você segue com cavalo por G1, dama toma, e aí você joga torre toma, né? Desviando aqui a defesa do peão de H2, então, queira ou não, todas as continuações depois de cavalo H3 levam à vitória do Arjun, o Erigaiser. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, com isso o Arjun, o Erigaiser elimina o Aronian, galera, da Copa do Mundo, passa para a próxima rodada, 94.6 para Arjun, Erigaiser, 89.1, Aronian foi bem, mas o Erigaiser mandou bem demais, né? E aqui a gente tem... por enquanto, com os resultados aqui parciais. Ó, me ensinaram aqui um truque, obrigado. Esqueci o nome de você que me ensinou. Falou, Rafa, não precisa achar a seta, é só clicar aqui fora, do lado, né? Então tem esse truque aqui na interface gráfica do chess.com. Se você clica fora aqui, ele anda o gráfico. Legal. Bom, vamos lá.
quem é que está confirmado para a próxima fase. Lembrando que está rolando um monte de tie-break agora. Teremos Sindarov contra o Jospen, o Yakobev contra o Donchenko, Shankland passou pelo Dubov, uau, contra Andrei Zipenko. O Dubov mordeu a língua, né? Ficou falando lá que fez um preparo. Ele eliminou o Pragnananda, né? E foram perguntar pro Dubov. Mas ele é engraçado, mas tudo bem. Eu acho que é legal ter um vilãozinho assim, né? Ele nos comentários falou assim: eu preparei contra o Pragnananda por 10 minutos, né? No celular antes da partida. E não sei por que ele treinou a noite e o dia inteiro e não conseguiu me colocar um problema na partida. E não sei o que, daquele jeitão dele, né? Mas ele é figura, ele não fala isso por mal. É uma mistura de cultura russa com fanfarrão, né? Agora é o seguinte. Sam Shankland, Andrei Zipenko, Wei contra Erigaisi. Galera, já afunilou 2, 4, 6, 8 jogadores apenas. 8 jogadores apenas. Quem passar aqui agora só vão passar 4. E desses 4, 3 vão ter a vaga para o torneio de candidatos. Ou seja, já está muito próximo. Façam suas apostas. Cara, Sindarov e Jospen, eu não sei o que esperar. O normal é o Sindarov ser o favorito, mas o Jospen tá numa pegada, cara. Ele não sei o que tá acontecendo com o Jospen. Certamente não é nenhum dispositivo vibratório. Ele já provou isso, é presencial, o cara joga muito e tá numa fase absurda. Eu não sei, eu tenho receio do Sindarov aqui. Eu diria que o Jospen é o favorito aqui, contradizendo todas as estatísticas. Aqui temos Yakobev contra Donchenko. Cara, difícil dizer, né? Também é muito difícil dizer. Aqui tá bem equilibrado. Sam contra Zipenko. Cara, eu diria que o Zipenko é o favorito. Eu acho que passa. Se eu tivesse que escolher um aqui, eu diria que passa o Zipenko. Se eu tivesse que escolher aqui entre o Yakobev e o Donchenko, acho que o Donchenko. Então eu diria que vai Jospen, Donchenko, Zipenko e o Erigaisi, cara. Uau. Aqui eu realmente não sei. Talvez o Wei. Vamos ver. Então vamos ver. Façam suas apostas aí. Postem aí também nos comentários o que vocês acham. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!